voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. Vamos orar? Então vou chamar aqui, olha só, o Lucas e a Laura. Olha só eles aqui de volta. E vamos fazer como eles? Minhas mãozinhas juntas estão. Fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos oriente, nos dê sabedoria. Perdoa os nossos pecados, abençoa a nossa mente para que possamos aprender a Tua palavra neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, fique com a gente. Vamos louvar a Jesus? Quando a minha avó era criança, ela cantava assim. Quando a minha avó era criança, ela cantava assim. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Quando a minha mãe era criança, ela cantava assim. Agora é minha mãe. Quando a minha mãe era criança, ela cantava assim. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Agora você vai colocar o seu nome nessa música, tá bom? Quando você era criança, então coloca o seu nome. Quando o Maurão era criança, ele cantava assim. Agora você, vai. Quando o Maurão era criança, ele cantava assim. 3 palavrinhas, vai. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. 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 Hora da atividade, mãos à obra! Juízes, 300 anos de ganho e perdas. Depois da morte de Josué, as 12 tribos de Israel não tinham nada que se mantivesse juntas, além de sua adoração a Deus. Infelizmente, de forma constante, elas se voltavam à adoração de ídolos. Deus as castigava, mandando um inimigo para atormentá-las. Depois de um tempo, as pessoas deixavam os ídolos de lado e se voltavam para Deus, implorando que elas a salvasse dos inimigos. Deus então mandava um libertador, um juiz. Esse ciclo vicioso se repetiu diversas vezes ao longo da história dos juízes. Escritor desconhecido. Local do acontecimento: Canaã. Os principais personagens: Gideão, Débora, Sansão e Dalila. Por que é importante? Juízes mostra como Deus fala sério quando diz ao seu povo para conhecê-lo, mas que ele está disposto a perdoar se as pessoas se afastarem dos pecados e o seguirem. Juízes capítulo 1. Quando Josué e os israelitas entraram em Canaã, derrotaram a maior parte dos cananeus
Entretanto, os cananeus permaneceram simplesmente em alguns lugares ao invés de ter certeza de que todos tivessem saído conforme Deus mandara. Os israelitas deixaram de ficar. Alguns foram tomados como escravos, outros tiveram permissão de permanecer em suas casas, manter seus exércitos e continuar no poder. Gaza é uma das cidades mais ao sul de Israel, que era parte da terra concedida a Judá, mas passou dos israelitas de volta aos filisteus e novamente para Israel. Era uma das 5 cidades mais importantes dos filisteus e dos poderosos Sansão ali morreu. Juízes 2 começa a idolatria. Primeiro erro de um erro grande, os israelitas não ensinaram seus filhos sobre Deus, como ele havia ordenado. Os israelitas que derrotaram os cananeus sob o comando do poderoso Josué começaram a morrer. Seus filhos não sabiam nada sobre Deus, nem o que ele havia feito para tirar seus pais, avós do Egito, através do deserto. Eles se estabeleceram numa terra rica e se tornaram egoístas e descuidados. Pararam de adorar ao Senhor e começaram a seguir os caminhos dos seus vizinhos adoradores de ídolos. Juízes foram líderes que Deus enviou para livrar Israel de seus inimigos. Eles não ajudavam apenas a resolver problemas entre os israelitas, mas também conduziam o exército de Israel nas batalhas. Juízes 3, Otoniel, Eude e Zangar. Zangar no norte, Eude no meio e Otoniel no sul. São os primeiros 3 juízes que aparecem no livro de Juízes. Cada um deles derrotou um inimigo que atacaram o povo e suas regiões. Baal era um deus cananeu e os seus seguidores achavam que ele trazia terra para produzir as colheitas, pessoas e animais terem filhos. Azerá era uma deusa principal de Canaã. Seu papel era semelhante ao de Baal. Por isso, muitas pessoas adoravam aos 2 juntos. Juízes 1, 2 e 3. Depois da morte de José, com o passar do tempo, os israelitas foram se esquecendo dele e do seu ótimo exemplo, e se esqueceram do compromisso que tinham assumido de servir fielmente a Deus. Começaram a se casar-se com pessoas de outros povos e adorar ídolos. Transgrediram os mandamentos que Deus tinha dado a Moisés e que Josué lhes tinha ensinado. Que tristeza! Deus tinha dito repetidamente que Israel era um povo especial para ele. E os israelitas se esqueceram disso. Nessas condições de desobediência, os israelitas se enfraqueceram e muitas vezes foram derrotados por seus inimigos. Reis líderes de todos os povos que tinham sido vencidos pelos israelitas nas conquistas de Canaã atacavam as suas vilas e suas fazendas. E às vezes os israelitas viviam como escravos na terra que eles tinham conquistado. Apesar disso tudo, o amor leal de Deus não se esfriou. E de vez em quando ele enviava líderes valentes para libertarem Israel da opressão de inimigos e para fazer o povo voltar para Deus. Esses homens e mulheres eram chamados de juízes. Isso porque não eram só libertadores militares, mas também julgavam as causas do povo. Só que depressa o povo deixava de seguir a voz dos seus juízes. Em certa ocasião, os moabitas, inimigos de Israel, juntaram forças com os amalequitas e com os amonitas e dominaram Jericó. Durante 18 anos, os israelitas foram forçados a pagar tributos, isso é, a dar dinheiro e produtos da terra de Eglon, rei de Moabitas. Já desesperados, os israelitas aclamaram a Deus para que livrasse daquela situação. E Deus lhe enviou um homem esperto e valente chamado Eude. Ele arranjou um jeito incomum de libertar Israel. Foi assim, os líderes de Israel o encarregaram de levar o tributo a Eglon. Carregadores levaram o tributo.
ouros, especiarias, linhos, fino e melhores produtos da terra. Quando descarregaram mercadorias e apresentaram ao rei, Eudes mandou embora os carregadores e ele mesmo estava indo embora. Mas de repente voltou e foi falar com o rei. Tem uma mensagem secreta para Vossa Majestade, disse Eudes. O rei mandou todos saírem para ver seu segredo a tal mensagem. Eudes chegou perto de Eglon e disse: a mensagem é muito importante. E ao dizer isso, Eudes tirou a espada escondida sob a túnica e enfiou a lâmina na barriga do rei. Como Eudes era canhoto, não deu para o rei perceber o seu movimento. Foi fácil pegar o rei de surpresa, e Eglon morreu. Então Eudes trancou as portas dos aposentos do rei, no palácio de verão, e fugiu por uma porta dos fundos. Os servos do rei demoraram a desconfiar que tinha acontecido uma coisa grave. Quando por fim arrombaram a porta, encontraram seu rei morto, estendido no chão. Eudes relatou os fatos ao seu povo e disse: venham comigo, o Senhor entregou os moabitas na mão de vocês. Eles seguiram, e os moabitas foram derrotados. Eudes foi um dos primeiros juízes de Israel, livre do domínio estrangeiro, e o povo de Israel viveu em paz durante 30 anos. Tchau, crianças. Obrigado por estar conosco. Leia a Bíblia todos os dias, porque Jesus está vivo e ele vai voltar. Até a próxima!